E a mensagem que eu vou pregar para você hoje é assim, ó: o que vem depois é maior. Amém? O que vem depois é maior. Uma palavra poderosa que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você sente agora, tá bom? Daqui a pouquinho o Ronaldo vem aí para cantar, para louvar, no nome de Jesus Cristo. E glórias a Deus. E muitas pessoas acabaram vindo hoje para a Santa Ceia. Depois tem que dar um puxão, às vezes vai vir à noite também, né? O povo está assim meio... Eu ainda estou anestesiado, irmão. Sabe quando você está assim meio, né, esquecendo as coisas, com a cabeça tipo trabalhando ainda? A gente está, né? Como que eu posso dizer? Estamos voltando ainda, né? Esse evento foi muito trabalho. E olha só que bonito, irmãos. O missionário veio aqui, gostou, né? E o jeito que a gente serviu o pão e a água, ele vai fazer no Brasil todo agora, com um copinho um dentro do outro, e mudou até a Santa Ceia. Acho que lá em São Paulo está fazendo assim também. Glória a Deus, né? Os obreiros de Natal aí estão de parabéns. Os obreiros e os pastores. E que bonito, irmãos, né? Então agora a gente está recuperando as energias, que tem mais. O que vem depois é maior, diga glórias a Deus. Amém? Já quero entrar aqui na mensagem com você. Livro de Esdras. Esdras capítulo 3. Irmãos, que palavra, eu nunca preguei isso aqui na minha vida. Você vê, Deus dá sempre coisa nova, né? Eu estava ali cansado, porque eu recebi o pessoal ontem, e eu estava com o Valdeci Aguiar e o Ronaldo. Eles estavam escrevendo uma canção, né, para poder lançar em breve. Nasceu na marcha, uma canção muito bonita. E a gente estava ali no projeto da canção e tal, e ficamos até tarde, conversa aqui, conversa lá, e começa a cantar. Fizemos um culto lá, lá em casa, lá, os vizinhos passando e ouvindo as canções. Eu falei, glória a Deus, já vai evangelizando. E fui dormir tarde, cansado. Falei, Deus, que geralmente eu acordo 4h30, 5h30, né? Hoje eu acordei um pouquinho antes da live, entrei ao vivo, falei, Jesus, e agora o que eu vou pregar? E depois da live Deus deu essa palavra, irmãos. Mas Deus sabe, né? Deus é bom. Esdras, lá no Antigo Testamento. Depois de 2 Crônicas, né? Samuel, Reis, Crônicas, Esdras. Olha só, a gente não pode envelhecer na fé, irmãos. A gente tem que tomar cuidado. Repita assim comigo: envelhecer sem ficar velho. Amém? Aí tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa ela vai envelhecendo na fé, e ela vai se prendendo ao passado. Todos nós vamos envelhecer, isso é fato, mas o nosso espírito e a nossa fé tem que se manter da mesma maneira. Amém? Esdras capítulo 3, vou pegar ali o versículo 8. E no 2º ano da vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel começou a obra. Eu preguei muito sobre Zorobabel esses dias, nem por força, nem por violência que vocês vão vencer, né? A glória da última casa vai ser maior do que a primeira, e por aí vai. Então Deus, ele consegue, através do seu Espírito, animar Zorobabel, que era ali o líder, e Josué, que era o sacerdote, para que eles dessem andamento à construção do templo. E eles estavam enfrentando, meus amados, uma resistência. Por quê? Porque as pessoas faziam um comparativo. Eles se lembravam do templo de Salomão, que foi muito grande em magnitude, foi uma coisa assim gigantesca, e eles desdenhavam daquela obra. Em outras palavras, estavam vinculados ao passado. Então Deus teve que dar força para Josué, o sacerdote, para Zorobabel liderar aquele povo, para que eles pudessem então iniciar a obra. E logo no início, irmãos, eu já prestei atenção aqui num detalhe. Diz aqui, ó, né, nós estamos vendo aqui, ó, filho de Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram, quer dizer, levantaram
O que está escrito ali, igreja? Levitas, olha lá, da idade de 20 anos e daí para cima, para quê? Para que aviassem, quer dizer, para que fizessem, né, a obra do Senhor. Olha só, aqui já é um detalhe. Para projetos novos, obras novas, nós vamos precisar de pessoas novas. Às vezes o erro de muito é ficar contando com, não é contando com os velhos, não seria essa a palavra, mas contando sempre com aquelas mesmas pessoas. E isso pode dar ruim. Isso pode amarrar toda a obra. Então, olha só, antes de iniciarem a obra, eles já tinham sacerdotes, os levitas, aqueles que vieram da Babilônia, que já tinham uma certa experiência. Mas o que eles fizeram? Eles constituem jovens de 20 anos para cima, para que eles pudessem dar início àquela obra. Isso é importante, irmãos. Amém? A gente tem que ver se as pessoas que estão do nosso lado não estão envelhecidas na fé, não carregam as suas bagagens ou estão vinculadas ao passado. Por quê? Porque se estiverem, elas vão atrapalhar toda a obra. E se a gente não tiver cabeça nova, cabeça fresca, gente, né, como que eu posso dizer, animada, para poder fazer a obra com alegria, que sirva a Deus com alegria, quer dizer, aquelas pessoas vão acabar atrapalhando. Então eles constituem esses jovens a cerca de 20 anos e eles começam a dar início à obra. A obra estava indo de vento em popa. Você pega aqui o versículo 11, já pula lá para o versículo 11, e cantavam a revezes, quer dizer, eles começaram a trabalhar, eles cantavam. Ele vai dizer: tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. O primeiro amor. Porque o primeiro amor é isso. Valoriza cada coisa, cada alma, não é? Cada detalhe, o que vai acontecendo ali e tal. Então eles estavam louvando a Deus por aquela conquista. E o texto diz, né, pela fundação, o versículo 12, aqui que está a chave. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, o que está escrito ali, igreja? Já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, viram o templo de Salomão. Os mais velhos, os mais antigos, que viveram uma glória muito grande no passado, eles viram a fundação do templo de Salomão, e quando os mais velhos olharam para aquela obra, qual foi a reação e a atitude deles? Né? Vendo perante os teus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Enquanto os jovens se alegravam por cada conquista, os jovens choravam porque os velhos choravam porque estavam vinculados ao passado. Então, quando você começa a ver uma pessoa que fala muito do passado, é sinal de velhice espiritual. Ela está ficando gagá na fé. A verdade é essa. Porque eles estavam diante de uma nova ordem, de uma nova direção de Deus, os jovens felizes trabalhando, a fundação foi concluída, só que os mais velhos começaram a chorar e a se lamentar e a desmerecer aquela obra, porque estavam vinculados ao passado. Isso é um erro gravíssimo, irmãos. Isso é um erro gravíssimo. Olha só o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Coloca ali para a gente na Bíblia, por favor. Nunca faça isso. Nunca digas: porque foram os dias passados melhores do que estes? Nunca diga isso, meu amado, minha amada. Porque o que vem depois é sempre melhor.
Você viveu glórias no passado, aleluia, louvado seja Deus, mas a glória que Deus tem para você no futuro é muito maior. Só que aí você tem que verificar qual que é o teu espírito, de jovem ou daqueles velhos, que em vez de se alegrar pelo novo que Deus estava dando a eles, estavam chorando por causa da fundação do templo antigo. Em vez de se alegrar com o presente, estavam chorando pelo passado. Olha só a diferença, irmãos. Quem está entendendo isso? Então nunca diga que os dias passados foram melhores. Por quê? Você pode ter vivido a glória que for, mas o que vem pela frente é muito maior, se você crer dessa maneira. Se você é uma pessoa que não fica vinculada ao passado, se você é uma pessoa desprendida, que não depende de nada, apenas de Deus. Amém? Já viu aquele ditado? Quem vive de passado é o quê? Então não tem crente museu por aqui não. Você está entendendo isso? Amém? Olha para frente, não olha para trás. O que vem pela frente é sempre maior. E é assim que a gente vai crescendo na vida, subindo, galgando degrau por degrau. Degrau por degrau. Vivemos esses 3 dias aqui, foi maravilhoso, sim ou não? Marcamos história, sim ou não? Mas o que vem pela frente é muito maior. Nós temos que olhar para frente. Amém? E quando vier um outro pastor aqui, vai fazer a obra muito maior que o pastor Helder fez aqui. E quando vier outro, e assim será, diga glórias a Deus. É assim, o que vem depois é maior. A gente tem que ter essa visão. E aí Deus vai abençoando. E aí Deus vai honrando. Amém? Glória a Deus. Então olha só, nunca digas, volta lá, o início. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que esses. Continue. Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. A pessoa que fala, ou que pergunta, ou que questiona dessa maneira, ela não é sábia. Ela não é sábia. A pessoa sábia, ela crê, né, que o fim é melhor do que o início. Nesse versículo, capítulo aí, no versículo 8, Gorete, por favor, olha lá. Versículo 8, já para adiantar aqui, ó. Vamos ler em voz alta? Melhor é o quê? O fim das coisas do que o princípio delas. Repita comigo, o final é melhor do que o início. Não é o que diz a Bíblia? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. É assim. É assim que Deus age. A gente vai caminhando, caminhando e crescendo e amadurecendo. Amém? Degrau por degrau, até ser dia perfeito. E o dia perfeito virá para todos nós. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. O que mais que eu tenho aqui para você? Ageu capítulo 2, versículo 8. Ageu capítulo 2, versículo 8. O que está escrito ali, meus amados? Minha é a prata, meu é o ouro. Irmãos, ele dá a condição para tudo. Ele é dono do ouro, dono da prata. E quando a gente confia nele, ele não deixa faltar nada. Ele é o Deus que abençoa. Ele é o Deus que prospera. Diga glórias a Deus. Minha é a prata, e meu é o que? O ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Prossiga lá, em voz alta. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, disse o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz. Aleluia. Diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus estava falando exatamente dessa obra de Zorobabel, que a gente está lendo em Esdras. Quer dizer, Deus estava animando aquele povo e estava dizendo: a glória desta última casa será maior. Então a gente tem que verificar.
Nós vamos confiar em Deus, que está dizendo que a glória vai ser maior, ou vamos ficar prestando atenção nos velhos, que estão chorando, porque acham que essa obra não vale nada, e a obra que valia era do Salomão? E aí a gente decide em quem a gente confia. Tem pessoas que preferem se aliar aos velhos. Não é verdade. Não, essa fundação aqui está muito pequenininha. Meu Deus, que material mequetrefe. Onde que essa obra vai ser maior do que a primeira? Onde que a glória dessa casa vai ser maior? A glória do que Salomão construiu. Quer dizer, as pessoas ficam vinculadas ao passado e não conseguem viver o melhor de Deus. Elas estão crendo no que elas veem. As pessoas são assim, não é verdade? Elas creem naquilo que vê, mas nem sempre aquilo que agrada os olhos carrega de fato e de verdade a presença de Deus. Não que o templo de Salomão não tinha a presença, teve a presença, teve a glória, só que Deus estava falando que viria uma glória muito maior. Só que eles estavam apegados à aparência, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com a aparência das coisas, porque a aparência das coisas pode nos impedir de viver a glória maior de Deus na nossa vida. E tem muitas pessoas que acabam não tendo acesso ao reino de Deus exatamente por isso. Jesus falou que o reino dele não vem com aparência exterior. O meu reino não vem com aparência. Então, se a gente focar na aparência, na beleza, na estrutura, no porte da obra, do empreendimento, a gente pode acabar deixando de viver a glória de Deus. E é o que aqueles velhos sacerdotes e levitas estavam fazendo. Deus estava dizendo: a glória dessa última casa vai ser maior, mas eles estavam chorando pela glória passada. A gente tem que verificar. Quem está entendendo isso? Amém? Temos que verificar. Uma certa vez, Jesus estava saindo do templo com os seus discípulos, e os discípulos ficam olhando para o templo, e eles ficaram admirados com a grandeza daquele templo. E Jesus falou assim: não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser derrubado. Então as pessoas se admiram com o físico, o homem natural, o ser natural, ele é atraído pelo físico, pela vista, mas o homem espiritual, ele consegue contemplar a beleza do Espírito. Olha só que tremendo, o Davi: uma coisa eu peço a Deus e eu vou buscar, e buscarei, que eu possa morar na sua casa. Não é porque a casa de Deus era um lugar confortável. Não quero morar nesse templo. Olha que lugar fresquinho, que lugar confortável, amplo, que lugar lindo, maravilhoso. Não, o Davi queria morar no templo para contemplar a formosura de Deus. Amém? E a pessoa que está disposta a contemplar a beleza de Deus, ela consegue enxergar essa beleza em cada detalhe. Não importa se o templo é gigante ou pequenininho, ela não está ali para contemplar a beleza do templo, ela está ali para contemplar a formosura do Senhor, para viver a glória de Deus, e aí Deus se manifesta. Quem está entendendo isso? Amém? Então ele diz: a glória da última casa será maior. Agora coloca para a gente em Mateus, capítulo 3, versículo 11, na Nova Bíblia Viva. Mateus capítulo 3, versículo 11. NBV. Põe para a gente ali, Gorete. Nas palavras de João Batista: eu batizo com água aqueles que se arrependem dos seus pecados, mas está vindo um outro, muito maior do que eu. Repita comigo: o que vem depois
é muito maior. Amém? Meu amado, minha amada, é fato, o que vem depois é muito maior. Às vezes você fica triste, porque alguém recebeu uma oportunidade, primeiro que você se alegre, primeiro porque aquela pessoa foi abençoada. E a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar com quem se alegra e chorar com os que choram. Quem está entendendo isso? E depois você se alegre mais ainda. Por quê? Porque o que vem depois é maior. Meu Deus, se essa pessoa foi abençoada, glórias a Deus. A tua palavra diz que os últimos serão os primeiros. A tua palavra diz que o que vem depois é maior. A tua palavra diz que a glória da última casa será maior. Eu não quero ser maior do que ninguém, mas se o Senhor preparou isso para mim, glórias a Deus. Que assim seja. Amém? É isso. E aí você descansa, você confia, você faz o que precisa fazer e você começa a ver Deus agindo na sua vida. E você começa a viver a glória de Deus independente do lugar, do espaço físico, geográfico, da estrutura. Você vive a glória de Deus na sua vida de fato e de verdade, porque você confia. Amém? Então, voltando ali em Esdras, aqui a gente vê duas situações, né? Versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes, muitos, hein? Tinha muito sacerdote ali envelhecido na fé, e levitas, e chefes dos pais já velhos, quer dizer que deveriam dar o exemplo, não é? Os velhos, eles, né? A coroa dos velhos são o quê? O que é a coroa dos velhos, que diz lá em Provérbios? São as vocês bugaram, é? As coroas não é a careca não, né, que vai abrindo uma corona. As cãs. O que significam as cãs? Quem sabe o que significa as cãs? Os cabelos brancos. Quem está de cabelo branco aí? Cadê os cabeça branca aí? Um salve para os cabeça branca. Glória a Deus. Sinal de vivência, sinal de experiência. Amém? Glórias a Deus. Tem experiência para contar, exemplos, não é? Mas não seja como esses velhos de Esdras aqui não, que estava dando mau exemplo. Os vovozinhos, as vovozinhas lá, olha, misericórdia, está atrapalhando ali, ó. Tudo negativo, irmão. Enquanto uns estavam cantando, alegrando, né? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A mesma canção que Josafá cantou. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Estavam comemorando, se alegrando. Conseguimos concluir a fundação, glória a Deus, louvado seja Deus. Eles estavam comemorando, do outro lado os velhos chorando. Meu Deus do céu, que coisa é isso aí? Esse negócio não vale nada. O que o Salomão fez era muito maior. Olha que mau exemplo, irmãos. Estavam chorando de soluçar, porque estavam presos e vinculados ao passado. Sacerdotes, levitas, chefes. Já pensou você ter um chefe assim? Negativo? Misericórdia, irmãos. Não é? Misericórdia. Negativismo, né? Pastor em cima do altar negativo. Pessoal, esse povo aqui não quer saber de nada. Esse povo aqui não entende a palavra. O povo é o que o sacerdote é. Você vê, nós temos o missionário R.R. Soares, pastor Jaime de Amorim Campos. Irmãos, os homens, enquanto a gente está indo, eles já foram, já voltaram, já foram e já voltaram. Eles pensam muito rápido, enxergam além, amém? Sempre dispostos a fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Fui buscar o missionário para a reunião na quarta-feira pela manhã. Eu falei, missionário, tudo bem? O senhor descansou bem?
Bem, graças a Deus. 5 horas da manhã eu já estava escrevendo um livro aqui. Falei, meu Deus do céu. Você já está escrevendo um livro, irmãos. Aí à tarde ele ia corrigir um livro, alguma coisa assim. Depois ele ia para Recife, ia caminhar um pouquinho lá. E no 7 de setembro, mais 3 reuniões. E olha só, né, antes do missionário vir aqui, falou, eu gosto de reunião onde Deus opera, onde o paralítico se levanta, os surdos são curados. E exatamente do jeito que ele falou, aconteceu. Diga glórias a Deus. Amém? Por isso que Deus honra, irmãos. Já poderiam talvez ali jubilar, como fala em alguns ministérios, né? Jubilou. Eu aprendi esses dias, eu pensava que jubilar era morrer. Alguém fala assim, meu pastor jubilou, ele foi para a glória. Não. Mas o que é jubilar então? Não, que daí ele vai se afastando aos pouquinhos, né? E aí vai entrando outro, né? Poderiam jubilar, mas estão ali, ó, firmes, fortes, viçosos, fazendo a obra de Deus, dando um banho em muito rapazinho, muito jovem por aí. Mas por quê? Porque o espírito permanece jovem. Diga glórias a Deus. E assim, irmãos. Mas esses sacerdotes aqui, pelo amor de Deus, se eu tivesse um pastor como esse aqui, eu não ia assistir o culto, não. É verdade, eu sou muito franco, irmãos, né? Se eu tivesse uns pastores, os levitas ali, ó, enquanto o povo está se alegrando, os levitas lá estão todos chorando, eu falei, não quero ficar no meio desse povo, não. Tem lugar que você vai que parece um velório, é ou não é? Eu saudo a amantíssima igreja com a paz do Senhor. Aquela coisa que você fala, meu Deus do céu. Eu já sou meio aceleradinho. É igual eu já falo para os meus, vai começar o culto, é alegria. Amém? O povo de Deus é o povo de festa, é alegria e glória a Deus. E assim, a nossa alegria tem que ser maior do que a tristeza, irmãos. A nossa alegria, ela tem que superar a tristeza. Tem que superar. Estão tristes, mas estão tristes por quê? Não sei. Mas a alegria do Senhor é a minha força. Enquanto os velhos estavam chorando, os jovens estavam se alegrando. E olha só, e eles permaneceram naquela alegria. Isso é importante, irmãos. Porque às vezes a pessoa vai sendo contaminada por esse tipo de gente. Infelizmente, né? São pessoas que dão mau exemplo, tal, que vão contaminando, estraga um aqui, quando vê o outro já está bem borocochô também, aí vai inflamando, não é? Mas nós temos que ter uma alegria que contagia, que não é a alegria do homem, é a alegria que vem de Deus. E essa alegria nos dá condição e capacidade para concluir a obra. Quem está entendendo isso? Não é o que Jesus falou? No mundo tereis o quê? Mas tenha o quê? Bom ânimo. Amém? Em outras palavras, se a gente não encarar a vida com bom ânimo, se a gente não encarar os problemas, as aflições com bom ânimo, a gente não consegue chegar até o fim. Agora, quando você tem bom ânimo, o seu bom ânimo vai contagiando todo mundo. Diga glórias a Deus. De repente aqueles que estão tristes já começam a melhorar, e de repente você já nem ouve mais a voz da tristeza. É isso que tem que acontecer, para que a obra seja concluída. É o que diz aqui o versículo seguinte. O versículo, vamos continuar ali, ó, o 12, né? Porém muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos, olha lá o outro lado, levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Nós temos que escolher o lado, irmãos. Eu vou ficar do lado dos que choram pelo fracasso, confessam a derrota, ou vou ficar do lado daqueles que cantam, que jubilam com alegria? Enquanto muitos estavam chorando, muitos estavam se alegrando. Pode ser que você não tenha todo mundo do seu lado, mas a Bíblia diz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E eu vou crer nisso, e eu vou me alegrar. Diga glórias a Deus. Amém? Olha só o versículo 13. De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria
das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Irmãos, olha só, a alegria daquele povo era tanta que não conseguia se ouvir a voz da tristeza. Amém? Então, se tem gente triste do seu lado, seja você uma pessoa alegre. Se tem pessoas pessimistas do seu lado, seja você uma pessoa otimista. Se tem pessoas desanimadas do seu lado, seja você uma pessoa de bom ânimo, a ponto de silenciar a voz da tristeza, do pessimismo e do desânimo. Foi o que aconteceu. A alegria daquele povo era tão grande, tão grande, tão grande, que a tristeza foi, silenciada. Amém? E glórias a Deus. Agora eu pergunto, e se no início da obra eles não tivessem trazido aqueles jovens e contassem só com os velhos, aquela obra nunca seria concluída. Porque a tristeza daqueles velhos ia tomar conta de tudo. Então, quando vai iniciar qualquer coisa, a gente precisa ter sabedoria e pedir para Deus colocar do nosso lado as pessoas certas. Quem entendeu essa palavra? Amém? Eles trabalharam numa alegria tão grande que a tristeza dos velhinhos foi, não é o que diz aqui? É forte, ou não é? De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Como que a gente vence a tristeza, irmãos? Com Como que a gente vence o desânimo? Com bom ânimo. Amém? E graças a Deus. É assim. A gente tem poder para poder mudar o ambiente. E Deus quer usar você para fazer isso. Talvez você está pensando, meu Deus do céu, amanhã, segunda-feira, eu vou ter que encontrar com aquela jararaca. Não, você não tem que pensar assim. Você tem que pensar diferente. Meu Deus, amanhã é segunda-feira, glória a Deus. E eu vou lá, e eu vou influenciar todo aquele ambiente, e o Senhor vai abençoar, vai ser a melhor semana de todas. Amém? E glória a Deus. Quem entendeu essa palavra?